Primeiramente, um feliz ano novo. Espero que todas as suas metas da corrida se realizem em 2026. E hoje eu vou estar trazendo aqui 25 lições, 25 reflexões sobre o alto desempenho, coisa que eu quero que você atinja em 2026. Essa lista não é minha, ela é do treinador Steve Magnus, que é um dos treinadores que mais me influenciou ao longo da vida. Ele enviou essa carta através de uma newsletter. E aí vou estar compartilhando aqui com você e colocando as minhas próprias reflexões pessoais. Inclusive, eu também tenho uma newsletter, caso tu deseja se inscrever nela. Eu prometo que serei bem mais ativo no ano de 2026, pelo menos com uma carta, uma escrita por semana, ela é totalmente gratuita, tu pode acessar, já tem alguns textos lá se tu quiser consumir, mas também vou estar enviando semanalmente para você, então o link está na descrição. Primeira lição que você precisa ter. Faça coisas reais no mundo real com pessoas reais. Seu sistema nervoso sabe o que é falso. Então essa ideia é muito mais de você pegar e realmente praticar as coisas, não ficar somente no pensamento. Então, nossa, eu quero correr, eu quero fazer tal coisa, e a gente fica muito na imaginação, fica pensando muitas coisas, quando na realidade a gente precisa realizar as coisas. Então, faça, treine, se exponha ao risco, corra a prova, se divirta com os amigos, é isso que você precisa fazer neste ano, beleza? Sentimento, lição número 2, na verdade. Busque o sentimento de pertencimento, não de se encaixar. Um é performático, o outro exige honestidade. O que quer dizer? Muitas vezes as pessoas se inscrevem numa prova de corrida com o objetivo de pertencer a algo. Então elas querem, por exemplo, vou correr uma maratona. Por que eu quero correr essa maratona? Porque eu vi outras pessoas correndo. Então eu quero pertencer a este grupo e aí eu quero fazer isso, ou desejo correr provas, ou quero participar de uma ação soviética, simplesmente porque eu vi outras pessoas fazendo. E não que eu realmente quero, sabe? Então eu preciso pertencer a algo, não tentar me encaixar. Então essa busca por algo precisa ser genuína, porque quando eu quero somente me encaixar dentro de um círculo, eu acabo sendo muito mais performático, enquanto que o outro eu preciso ser honesto. Eu realmente quero fazer isso? Eu realmente quero fazer uma maratona, por exemplo, esse ano? Então é um tema que eu já discuti aqui no canal. 3. Não deixem que os resultados se tornem um substituto para o seu caráter. Os resultados são um feedback. Eles não são um veredito sobre quem você é. Isso é algo muito real que eu sempre trago para os meus alunos, que é: tu não é o teu resultado. O teu resultado, em uma prova ou em qualquer outro momento da vida, ele simplesmente é a equação daquele dia e daquele horário específico. Então, não significa que você não pode melhorar aquilo, não significa que você não pode ir pior aquilo. Ele é simplesmente uma foto. É como se você pega um vídeo todo da sua vida e você tira apenas uma foto. Isso é o resultado. E enquanto que ele não representa todo o vídeo. Isso lembra muito aquele negócio, aquela brincadeira que tem adivinha o filme pelo frame, né? Dá um frame do filme e tu tem que adivinhar. É bem difícil de fazer isso. E é só uma foto, né? Que não representa o todo. Então, não deixe que os resultados atrapalhem o teu caráter. Tu é uma pessoa, os teus resultados são outro, e não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. O quarto é que eu sou honestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Também, se puder deixar o like nessas reflexões aqui para o ano de 2026, vou agradecer muito. Quarto, importe-se profundamente, mas saiba também como se desapegar. É o paradoxo da performance. Precisamos de apego suficiente para estarmos presentes, mas também de distância suficiente para sermos livres. Isso aqui é algo que acontece muito com corredores, que é a gente acaba se importando demais com a corrida, e esse fato da gente se importar demais com aquilo acaba piorando os nossos resultados, porque nós também precisamos de um certo nível de desapego para conseguir uma boa performance. E a partir do momento que tu conseguir equilibrar isso, ou seja, nossa, a corrida é importante para mim, eu me sinto muito bem correndo. Mas quando eu vou, se eu desejo performar numa prova, eu tenho que ser desapegado o suficiente para eu também correr o risco de correr mal. Então, não tem problema eu correr mal uma prova. Só que isso precisa ficar claro para você. Porque quanto mais importância, quanto mais você não quer ir mal numa prova, a probabilidade é que você vá mal, porque você está colocando muito foco naquilo. E nosso cérebro não entende muito não, né? Então, sempre aquilo que você coloca foco é aquilo que você vai ter. Reflexão número 5. Quando você sentir que está entrando em uma espiral descendente, expanda seus horizontes. O medo estreita os horizontes. Combata-o ampliando sua visão e ganhando perspectiva. O que eu quero dizer? Essa é uma estratégia que eu, inclusive, utilizo em provas de corrida, que é diminuir o zoom. O que é? Quando a gente está focado demais em algo, ou seja, eu estou olhando, nossa, especificamente para essa folha,
E aí eu começo a achar que essa folha é o resultado final da minha vida, quando na verdade não é, ela é apenas uma folha. Então quando eu expando meu horizonte, eu percebo que tem toda uma planta aqui, tem inúmeras outras plantas, e é isso que a gente tem que também fazer na nossa vida. Então não fique pensando demais num resultado, pensando demais num treino que não deu certo, expanda um pouco mais seus conhecimentos e a sua visão de mundo, que isso vai ficar bem mais fácil, beleza? Número 6. Autossabotagem geralmente é uma forma de autoproteção. Confrontar seus limites é assustador. É muito mais fácil nos darmos uma saída antecipadamente. Quer dizer, isso é basicamente aquela pessoa que ela tem um objetivo na vida dela. Por exemplo, aquela pessoa que ela quer passar num concurso, quer passar numa prova. E aí ela sabe que vai precisar se esforçar para passar na prova. Só que o que ela diz? Não, não vou estudar para esse concurso. Vou só fazer para ver como é que é. Porque aí, se ela faz o concurso e ela não passa no concurso, ela tem a justificativa que é: eu não estudei para ele. Então ela já cria a desculpa antes mesmo de começar. Ela acaba não deixando e realmente não se desafiando, extraindo o máximo com o seu treinamento. Agora cachorro, né? Não sei se está saindo cachorro aqui por tudo, mas é isso aí. Esse aqui é um vídeo ao ar livre, então é isso. E a mesma coisa acontece também em provas de corrida. As pessoas querem performar em uma prova, só que ao mesmo tempo elas pegam e nas semanas que antecedem a prova, elas diminuem o que elas estão fazendo, elas diminuem os treinos com uma tentativa de autoproteção. Por quê? Se não for bem na prova, mas eu não estava treinando tão bem. Então, pense muito bem nessa questão da autossabotagem. 7. Aproxime-se em vez de evitar. A curiosidade é o antídoto para o medo. Normalmente, o que acontece quando a gente tem algo que nos tira, nos deixa com medo, a gente quer evitar aquilo. Quando na verdade a gente precisaria agir com muito mais curiosidade. Então buscar entender: nossa, tem uma aranha aqui no chão, o que eu faço? Eu vou tentar evitar essa aranha. Mas e se eu agir com curiosidade? E se eu for pesquisar? Por que essa aranha está aqui? Por que ela vive aqui? Essa aranha será criminosa? Será que não é? Ela ataca seres humanos? Ela não ataca? Então, conhecendo a aranha, eu tenho muito mais formas de trabalhar com ela e evitar. Então, sempre tente se aproximar das coisas e entender os motivos dela. Número 8. O ambiente é mais forte que a sua força de vontade. Faça do certo o mais fácil possível. Isso também eu já falei inúmeras vezes os temas aqui no canal, mas se você estiver em um ambiente favorável, em um ambiente que te impulsione para cima, vai ser muito mais fácil de você conseguir realizar as coisas. Tem uma analogia muito legal, que é o pulo duplo na cama elástica. Como é que você faz para dar um pulo mais alto numa cama elástica? Se você está sozinho, você tem um certo limite de altura que você consegue. Agora, se você estiver combinado com uma segunda pessoa e vocês dois sincronizam os pulos, tu vai ver que tu vai conseguir ir mais rápido, porque vocês vão estar colocando uma pressão muito maior na cama elástica. E isso é o que o ambiente faz. Então, quando você está com um ambiente que te impulsiona para cima, vai ser mais fácil de você atingir os resultados. Se você tiver chocolate em casa, vai ser muito mais fácil de você comer chocolate. Se você não tiver, vai ser difícil você sair da sua casa e buscar um chocolate na rua. Então, esse é o princípio do ambiente. Princípio número 9, ou lição, né? A confiança vem da experiência. Guarde comprovantes dos momentos difíceis que você superou para consultá-los quando você mais precisar. Isso é uma outra estratégia que eu chamo da estratégia do pote dos biscoitos. Sempre quando você tiver um momento difícil, quando você passar um momento de superação, seja um treino difícil que você fez, uma prova difícil, um momento que você não estava querendo treinar, mas você pegou e quis ir treinar. Pega este momento e coloque ele dentro do pote dos seus biscoitos, o pote das suas coisas que você conseguiu. E aí, no momento que você estiver passando por uma outra coisa difícil, simplesmente você pega e lembra daquele momento. Isso vai aumentar a sua confiança para realizar o agora. E assim você pode fazer com todos os outros resultados da sua vida e coisas que você teve na sua vida. Número 10. Resiliência significa tomar boas decisões sobre pressão. Responder é maior que reagir. O que quer dizer isso? Reagir é quando a gente pega e tem, por exemplo, estamos passando por um momento difícil na corrida, quando vem aquele pensamento que eu quero parar. O que é o reagir? Eu simplesmente paro, porque veio o pensamento, eu paro. O responder é eu pegar esse pensamento de parar, eu processar ele e pensar assim: eu estou querendo parar, por quê? Eu estou cansado ou porque eu não quero evitar o desconforto? Ah, é porque eu não quero evitar o desconforto. Então o que eu vou fazer? Eu vou responder a isso e vou continuar correndo. Então isso, a gente não tem que reagir às coisas automaticamente. Nós precisamos responder a elas com base na nossa razão, que é aquilo que a gente quer executar. 11.
Não confunda sofrimento com crescimento. Encontrar desconforto é fácil, mas ele precisa ser significativo para gerar crescimento. Isso aqui é clássico no mundo dos esportes e principalmente da corrida, que é aquelas pessoas que acham que precisam sofrer em todos os treinos, todos os treinos precisam ser extremamente difíceis, precisa estar sempre suando, sempre cansado, sempre no limite para ter resultado, quando na verdade não é assim. Por quê? O que faz a gente crescer é o esforço consciente. Então, esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo, é uma frase que eu também sempre falo aqui no canal. Então, você precisa entender o que vai levar você para o próximo nível. Às vezes é você melhorar o seu fortalecimento, às vezes é melhorar a sua alimentação, às vezes é melhorar seu descanso, não necessariamente querer treinar mais, porque senão, se você não estiver mexendo nessas coisas, você não vai conseguir atingir os melhores resultados. Se caso tu esteja precisando de ajuda para melhorar o seu treinamento, para encaixar os treinos aeróbicos, os treinos de velocidade, os treinos de linear, os treinos de força, só tu clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria, onde é que eu pessoalmente vou estar te orientando a atingir os melhores resultados na corrida, para que você não precise ficar fazendo esforço à toa, que você faça o esforço certo que vai te levar ao resultado certo. Número 12, busque o domínio das métricas. Vitórias fáceis dão uma sensação boa hoje, mas te deixam exausto amanhã. O que quer dizer isso? Que basicamente, às vezes, essas vitórias mais fáceis, a gente acaba se sentindo muito bem. Então, pegar o celular é uma vitória fácil, né? Eu pego o celular, eu vou ficar mexendo nele e vai ser muito legal, vai ser muito interessante. E a gente sempre acaba caindo nesse vício. Mas, e aí, às vezes, tu pega o celular e tu deixa de treinar. Isso é muito bom hoje, mas amanhã tu vai se sentir mal por não ter feito o treino de hoje. Então, é sempre pensando na tua capacidade a longo prazo, o que tu deseja alcançar no longo prazo, e é isso que você precisa fazer. Então, muitas vezes terão outras coisas que irão te seduzir hoje, mas você precisa estar consciente da sua meta para que você não caia nessas armadilhas e se sinta bem no amanhã e depois, e depois, e depois, quando atingir lá a meta. Número 13. Brincar não é um luxo. É assim que os adultos se lembram de que estão vivos. Brincar é uma das coisas que estão no livro Essencialismo, do Greg McKeown, que ele fala que nós, quando ficamos adultos, nós perdemos a nossa capacidade de brincar. Então a gente acaba levando todas as coisas muito a sério e quando a gente não brinca ou não se diverte, nós não deixamos a nossa criança interior agir, a gente sempre acaba ficando com uma carga de estresse muito maior e isso vai corroendo a gente pouco a pouco. Então brincar é algo muito positivo. E se tu for pegar tribos mais antigas, ela sempre existe uma maneira de brincar. Sejam os jogos tradicionais, por exemplo, em tribos indígenas, tem jogos tradicionais onde é que adultos brincam para ter esse momento de relaxar. Tem as próprias questões de dança, quadrilha, festa junina, carnaval, tudo isso são momentos onde é que a gente deixa o brincar aflorar e a gente se sente bem. Se nós conseguirmos encaixar um pouco mais do brincar em nossa vida, apesar de toda a rotina pesada que eu sei que a maioria das pessoas tem, vai ser bastante positivo para todos nós. 14ª, quebre o padrão quando estiver travado. Mude o lugar, as pessoas ou o roteiro. Quando estiver travado, mude o cenário. Isso é algo também que é muito interessante. Eu acabo utilizando esse princípio que muitas vezes eu estou sentado lá no meu quarto, ou essa própria ideia aqui de estar vindo aqui num lugar diferente fazer um vídeo. Muitas vezes a gente está sem ideia ou você não está motivado para ir treinar porque vai ser sempre a mesma coisa. Você treina sempre na mesma academia, às vezes faz sempre o mesmo percurso, corre sempre no mesmo parque. E aí, putz, eu vou ter que mais uma vez fazer isso lá. Ou mais uma vez eu vou ter que ir trabalhar no meu quarto ou ficar olhando ali para minha tela, para minha parede, para os meus livros à esquerda e isso cansa. Então, se tu tiver travado, muda o cenário. Muitas vezes eu pego, coloco a mesa na sacada e vou trabalhar lá. Vou trabalhar na cozinha, vou trabalhar no escritório, vou trabalhar num café. Enfim, só essa mudança de ambiente desencadeia um processo na nossa cabeça e isso facilita. A mesma coisa na corrida. Às vezes você é cansado de fazer sempre no mesmo lugar, muda o seu lugar de treino. Vai treinar com um amigo, vai treinar com outra pessoa. De repente você está estagnado há muito tempo. Com o treinador você pode trocar de treinador e não tem nenhum problema, não é porque esse treinador você gosta muito tempo dele, às vezes você simplesmente, olha, quero ver novos ares. Aconteceu já com alunos meus que queriam ver novos ares, assim como chegou alunos que também queriam ver novos ares. Então, enfim, é uma forma de você continuar motivado para correr. Então isso é algo muito interessante. Na dúvida, só muda. Às vezes, olha só que legal, é aquela história, parece papo de coach, né? Mas é quando você precisa trabalhar em casa e aí você tá com a roupa que você dormiu. Bem comum, né? Acorda, vem com a roupa que dormiu. Nossa, não, parece que não fica legal.
Agora, tu simplesmente trocar de roupa para ficar em casa, parece que já muda tudo. Por quê? Tu fez essa pequena mudança. Então, isso é algo que também você pode inserir na sua vida. 15º, reajuste-se à realidade com frequência. Seu cérebro faz previsões. Sua tarefa é atualizar-se. O que quer dizer isso? Basicamente, você sempre ter a sua realidade em mãos. O que é? As pessoas erram porque elas tiveram uma performance, às vezes de 6 meses atrás, 8 meses atrás. A realidade mudou, essa pessoa não está conseguindo colocar a mesma carga de treinamento, essa pessoa não está com a mesma rotina de trabalho, não está com a mesma rotina da vida e ela ainda acha que tem aquele mesmo resultado. E ela vai para uma prova, ela não consegue correr aquilo e ela se decepciona, mas simplesmente porque ela não se ajustou à realidade, ela não estava o que ela estava pensando não era a mesma coisa que estava se ajustado à realidade. Mesma coisa eu já corri sub-17 no 5K em 2023, atualmente eu não estou correndo, mas eu sei que eu vou conseguir de novo este ano. Mas não adianta eu querer ficar com aquele meu resultado lá de 2023, porque foi em 2023. Então eu preciso atualizar com frequência. Ó, esse é meu novo parâmetro, esse é meu novo parâmetro. Tanto para menos, como é o meu caso, então reajustar minha realidade que eu estou mais dentro, quanto para mais, porque muitas vezes as pessoas conseguem correr mais rápido, mas ficam com um padrão mental antigo. Então precisamos também atualizar o nosso cérebro. 16º, faça concessões. O equilíbrio não significa fazer tudo, isso aqui é bem importante, tá? Significa estar ciente dos custos e manter o poder de escolher as suas prioridades. O que quer dizer isso? Que existem momentos onde é que você não vai conseguir fazer tudo e você vai precisar escolher uma coisa ou outra. Então você vai precisar escolher: vou passar este tempo aqui no ano novo com a minha família? Sim, ótimo. Talvez eu não consiga treinar porque eu vou estar no meio de uma viagem. Então tá tudo bem, se eu não conseguir treinar, eu sei que eu fiz essa escolha. Ou, não, eu vou avisar para minha família desde cedo que vou precisar treinar 45 minutos, 1 hora, 3 vezes na semana. Eles vão entender também. Então, essa questão de fazer concessões é que existem determinados dias e determinados períodos da vida onde é que a gente vai precisar, ora dar mais enfoque numa coisa, ora dar mais enfoque na outra, ora talvez eu vou ter que sacrificar algumas horas de sono para entregar um trabalho e tá tudo bem, então eu não vou conseguir estar sempre com aquelas 8 horas diárias, embora seja o que eu desejo, mas é importante eu estar ciente disso. 17º, essa aqui é ótima, eu gosto muito. A consistência supera a intensidade. Esteja presente, dê o seu melhor, repita. Acho que isso aqui fala muito por si só. Simplesmente faça aquilo que você precisa fazer. Apareça, treine. Nossa, não foi tão bem? Beleza, fez um pouco mais lento, mas tu ainda está melhorando. É sempre melhor um treino feito do que um treino não feito. 18º, use pontos de verificação. Grandes objetivos se tornam alcançáveis quando você reduz o próximo passo. Isso aqui tem dois vieses, tá? O primeiro viés é que você deve ter pontos de verificação, ou seja, você precisa estar constantemente revisitando a sua meta. Eu já falei disso algumas vezes, que são as pessoas que elas não revisitam a meta. Então agora, esse é o momento ideal, né? Resolução de novo, tô até com a camiseta branca aqui para isso. A pessoa tem uma meta que ela colocou na sua vida. E ela colocou a meta no dia 1º de janeiro e ela só vai olhar se ela cumpriu essa meta no dia 31 de dezembro. Isso é totalmente errado e é óbvio que vai dar errado. Se você colocou a meta no dia 1º de janeiro, pelo menos no dia 10, reveja a meta. Deixe isso na sua cabeça, porque você saiba que não, eu preciso atingir isso. Dia 20, olhe de novo. Dia 30, de novo. Fevereiro, olhe de novo. Março, olhe de novo. Abril, de novo. Porque aí tu constantemente está revisitando ela, você se lembra que precisa fazer e é muito mais fácil que você faça isso porque você está se lembrando do que só botar em janeiro e olhar para dezembro. E um outro passo, o segundo viés disso aqui, é você colocar pequenos passos para atingir essa meta. Então, digamos que a sua meta seja emagrecer 10 quilos. O que é mais fácil de emagrecer 10 quilos? Você perder esses 10 quilos de uma vez ou você, não, vou estabelecer perder 1 quilo em janeiro, 1 quilo em fevereiro, mais 1 quilo em março, mais 1 quilo em abril, mais 1 quilo em maio. Então você estabeleceu pequenos checkpoints na sua vida e aí você tanto revisita a meta e isso serve como um impulso para o próximo passo. Então aplique essas duas coisas que eu tenho certeza que as suas metas serão bem mais atingíveis. 19º, pratique saber perder. Crie uma distância entre quem você é e o que você faz. Isso permitirá que você permaneça no jogo por muito mais tempo. O que quer dizer isso? Que a sua identidade, já teve vídeo também que eu só falei sobre isso, a sua identidade, ela não é a corrida. Você ir bem ou mal numa corrida não quer dizer que você é uma boa ou uma má pessoa. Muitas pessoas acabam encontrando na corrida um propósito de vida. Às vezes a corrida tirou
elas da depressão, às vezes a corrida fez com que elas ficassem mais magras, às vezes a corrida foi o que faz elas conseguirem se manter dentro daquela rotina extremamente cansativa de trabalho. E aí, quando elas vão mal numa corrida, quando elas não conseguem desempenhar um treino, simplesmente tudo desaba, porque toda a identidade desta pessoa está baseada única e exclusivamente na corrida. E isso é errado. Então, a corrida é apenas uma parte de você. Você ser pai, ser mãe é outra parte, você ser filho é outra parte, você ser irmão, ser irmã é outra parte, você trabalhar é outra parte, o que você estuda é outra parte, se você tem outro hobby, isso também é outra parte sua, então tudo isso compõe o seu ser e a sua identidade não está atrelada simplesmente com a corrida. Então, praticar o saber perder é isso. Nossa, se eu perdi na corrida, tá tudo bem, eu ainda sou uma boa pessoa. 20. Seja o principal mediador após o conflito. Reparar é melhor do que estar certo. Muitas vezes deixamos nosso ego atrapalhar a reconciliação. Isso não tem tanto a ver com a corrida, mas é muito mais sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes é um parceiro de corrida, às vezes é um nosso amigo, às vezes é o nosso cônjuge, às vezes é um familiar. E muitas vezes tá tudo certo, você tá certo, mas vale a pena tá certo e arranjar uma briga, uma discussão ou algo assim. Às vezes tu só diz, tá tudo bem, ótimo, e segue a vida, e aí tu mantém amizade com aquela pessoa, mesmo sabendo que tu estava certo, mas tu só não quis ficar com esse conflito. Então, eu acho que pode ser interessante isso, tá bem? 21ª. Se você é pai ou mãe, a viagem de carro para casa é o jogo todo. Primeiro o apoio, depois o treinamento, se for o caso. Então essa dica é para aqueles pais que cobram demais dos seus filhos, né? Durante o esporte, de repente você está vendo seu filho competir, você quer que ele sempre tenha os melhores resultados. Quer dizer isso? Que quando vocês estão voltando de carro da competição, às vezes com os seus próprios amigos ou com as pessoas que correm com você, a viagem de volta é tudo. Então, se tu ficar focando demais na em como é que foi o resultado da prova, tu acaba não tendo uma experiência muito boa. Então aproveita a viagem para casa, foca primeiro em apoiar aquela pessoa, tudo bem que ela não teve um bom resultado, dá o apoio, o suporte emocional primeiro, para depois vir com o treinamento. Então não fica discutindo o treinamento, colocando pressão naquele momento ali. Primeiro o apoio na viagem de volta para casa, chegou em casa no outro dia, aí sim comece a treinar. É a regra das 24 horas que eu chamo, que é, tu tem 24 horas para comemorar ou lamentar um resultado. Depois disso, volta normal à rotina. 22ª, aliás. Ame as pessoas por quem elas são, não pelo que produzem, inclusive você mesmo. Então você não é os seus resultados. Então tudo bem, você pode gostar de outra pessoa, você pode gostar de si mesmo, mesmo tendo um resultado ruim. Eu acho que isso é algo bem importante que nós precisamos aprender a fazer e eu vejo que poucas pessoas fazem isso. 23ª, não queime as pontes. A maioria das pessoas dá o melhor de si quando se sente livre para atuar e não presa por amarras. Então aquela ideia de, nossa, você precisa queimar todas as pontes, precisa ser o seu único objetivo. E às vezes chegam alunos para mim que eles falam assim, não, eu quero ser um atleta de elite dentro da corrida, eu quero fazer tudo que está ao meu alcance para ser um bom corredor. E eu falo, ótimo, mas segura um pouco. Tu ainda precisa das outras coisas. E se tu coloca essa mentalidade muito agressiva em cima de ti mesmo, para que você tenha os melhores resultados na corrida, é provável que você fale por aquele mesmo situação que eu expliquei lá no início, que é você coloca pressão demais em si mesmo, e é igual tocar violão. Se a corda do violão ela está tensionada, o som não sai da mesma forma, então precisa um nível de tensão ótimo. Quando tu queima as pontes, tu coloca muita pressão em si mesmo, e isso pode fazer com que você tenha resultados ruins. Então, se sua vida não depende da corrida, tu não precisa colocar toda essa pressão. Teus resultados vão vir se tu fizer as coisas certas, dando a consistência no treino, na alimentação, no descanso, no gerenciamento do estresse, e é claro, tendo uma boa assessoria, que tu pode clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha. 24ª, estamos finalizando já essa lista. Viva no ponto ideal. Busque desafios que façam você se sentir um pouco fora de controle, mas não sobrecarregado. Tem uma aula bem antiga aqui nesse canal, que é como atingir o flow na corrida. Uma das primeiras aulas que eu fiz. Que eu falo que existe um nível de tensão ótimo para você atingir os seus resultados. Digamos que essa aqui seja a sua linha de base, tá certo? Se essa aqui é a sua linha de base, se você coloca muita pressão aqui em cima, você vai ficar ansioso. Então você não vai conseguir uma boa performance. Porque
O desafio é aqui. E a sua margem está aqui em cima. Então você vai ficar ansioso porque você não sabe se é capaz de conseguir aquele desafio. Isso vai ser ruim. Se você coloca o desafio muito abaixo, você vai ficar com tédio, porque você sabe que consegue realizar aquilo com uma determinada facilidade. Então isso não é algo que vai te motivar. Então o teu desafio ele só precisa ser um pouquinho acima. Por quê? Tu sabe que consegue realizar, mas tu sabe que vai precisar se esforçar. E é aí que está o grande segredo. Que eu sei que eu consigo fazer, eu só preciso me esforçar um pouco mais. E se você fizer isso, escolher esses desafios certos, por isso que desde a meta da corrida que você está querendo colocar, ela é importante, porque se você coloca uma meta muito distante do seu estado atual e você estar pautado na realidade, você vai se frustrar. Se colocar uma meta também muito abaixo, você não vai se sentir motivado. E para isso também que serve ter um treinador para te orientar passo a passo. 25º, a última deste vídeo, na verdade última não, porque eu tenho uma extra. O estresse precisa acabar. Mesmo o estresse bom se torna ruim quando é interminável. Inclua momentos de pausa e recuperação em sua rotina. Basicamente ninguém consegue ficar hiperativo o tempo todo. Nós precisamos de ócio, nós precisamos de tédio, nós precisamos de momento onde é que a gente se desliga das coisas para conseguir descansar e aí conseguir aproveitar o trabalho novamente. Isso quer dizer que nós precisamos também descansar ao longo de todos os dias, né, ao término dos dias. Nós precisamos também descansar ao longo de determinados ciclos de corrida, de maratona. As próprias férias escolares, elas já são algo nesse sentido, onde a gente tem um descanso após um período de trabalho intenso, as férias do trabalho também. As próprias estações do ano, onde é que tem momentos verão, outono, primavera e verão. Para que isso serve? Falei certo, né? Verão, outono, inverno e primavera. Não sei se falei certo, mas enfim. Essas fases servem para o quê? Para sinalizar para as árvores o momento que elas precisam descansar, o momento que elas precisam produzir, o momento que elas vão dar frutos, o momento que elas vão... Então, tudo na vida funciona de ciclos. E isso é extremamente importante para dar o devido descanso e conseguir fazer as coisas. E você também precisa de ciclos, tanto diários, semanais, mensais e anuais. Então preste muita atenção nisso. E a 26ª para fechar este vídeo o que baixa pace é o treino. É a filosofia que resume todo o meu trabalho aqui no YouTube, o trabalho da minha vida e a minha tese dentro da corrida, que é o que baixa pace é o treino. Você precisa se concentrar nas coisas que realmente importam, que é aquele 99%. Então, é treinar muito bem, se alimentar muito bem, descansar muito bem e gerenciar o estresse. Tudo que você vai conseguir é treinando. Então, você baixa o pace treinando, você enriquece trabalhando, você descansa dormindo, você consegue se tornar uma pessoa mais culta lendo e aprendendo, enfim. Que baixa pace é o treino, você pode extrapolar isso para todas as outras áreas da sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco mais reflexivo. A gente vai se encontrar muito ao longo deste ano. Tem link, todos os links importantes estão aqui na descrição, link para minha newsletter, link para o meu treinamento de corrida, link para o fortalecimento inteligente, link para o meu Instagram, é só acessar aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!